Jovem Pan News. Bauru. Como é bom ter ele aqui comigo, do meu lado, como eu gosto desse cara aqui. Doutor Arthur Rocha Lima está comigo mais uma vez. Doutor Arthur Rocha Lima, que tem um canal no YouTube que já é um sucesso, é o canal Vascular na Veia. Ele teve a iniciativa e aí a gente acabou numa conversa, vamos contar isso para o ouvinte da Jovem Pan, né? Os assuntos tratados ali, numa área da medicina que aparentemente poucos têm contato, mas muitos, quando começa a ouvir o assunto que é tratado aqui, fala, caramba, trombose é tratado pela vascular? É sim. E é por isso que a gente sabe quem entende do assunto aqui para conversar com você. Doutor Arthur Rocha Lima. Seja bem-vindo, José. Bom dia, Paulo Witt. Bom dia, Pinguim. Bom dia, Tiagão e meu grande amigo Luizão Pereira. Tá na rua, tá na rua. Aliás, deixa eu só fazer um registro. Teve um acidente com um caminhão agora, mas disse que foi navalhada do motorista tadinho. Isso aí, hoje em dia, a gente fica preocupado, mas é com o celular, né? Parece que o caminhão colocou o caminhão dentro de um bueiro na marginal da Bauru Marília, ali próximo à Mercedes, mas sem vítimas, já tá tudo bem, guincho retirando o caminhão do local. O Luizão que me ligou para dizer, por isso que eu lembrei, doutor. Doutor Arthur, o vídeo postado ontem, o assunto é trombose. Sabia que quando eu comecei a assistir o vídeo, o senhor definiu a palavra, trazendo do grego, que trombose é coagulação. Não sabia, não. Como é bom aprender, né? Exato, Pitoli. A trombose é um termo que significa a parte patológica da coagulação. E a coagulação é um mecanismo de defesa que nós temos no organismo, né, onde quando você tem uma pequena lesão, alguns glóbulos vermelhos, umas células chamadas plaquetas e também a fibrina, que é uma rede ali meia durinha, elas vão para aquele local para estancar aquela hemorragia e dar o início do processo de cicatrização. Isso acontece fisiologicamente, ou seja, normalmente. Quando você tem esse processo acontecendo dentro de uma veia ou dentro de uma artéria, não estimulado por uma lesão, por um trauma, ou seja, está acontecendo independentemente, é algum processo de alteração dentro da sua circulação, né? Um processo patológico que aí desencadeia na trombose arterial, quando acontece nas artérias, ou a trombose venosa, quando acontece nas veias. Ambas significam o quê? Entupimento dos vasos, né? Uma oclusão daquele segmento que o tecido, o órgão está recebendo ou voltando com o sangue. Posso fazer uma comparação aqui? Uma analogia. Vamos pegar as rodovias. O que nos liga daqui a Botucatu é a Marechal Rondon. Certo. Só que eu posso chegar a Botucatu indo para o Jaú, aí pego Barra Bonita, São Manuel, vou cortar um caminho, ou eu posso pegar daqui, vou para Santa Cruz do Rio Pardo, estou dizendo caminhos absolutamente inoportunos, assim, improváveis, mas e se a Rondon estiver bloqueada? Exatamente, Pedro. Aliás, isso que você falou é que a gente acaba explicando para os pacientes, né? Todo vascular ele usa essa analogia, porque é exatamente isso, né? É um conjunto de vias. Se você tem a principal entupida ou fechada, você vai ter que tomar caminhos alternativos. E é o que acontece com a circulação da mesma forma, né? Mas pode ser que essa outra alternativa não esteja preparada para receber. Não esteja preparada e seja muito pequena, seja muito menor e não consiga resolver o fluxo da Rondon, por exemplo, né? Sim, vai entupir também. A Rondon é uma artéria femoral, uma veia femoral, comparando, né? E as outras vezes não conseguem. Então o sangue pode até chegar, mas em mínima quantidade, aí começando a levar os sintomas da falta do sangue, né? E aí essa falta da irrigação pode levar a problemas, eu até me lembro do vídeo, em duas palavras, né? Gangrena. Exato. E a outra. E a necrose. E a necrose. Necrose, exato. Porque não tem sangue, não tem vida, né? Exatamente. Isso é quando vai pela via arterial, Pitoli. A via arterial é aquela que leva o sangue com oxigênio, com os nutrientes. Quando você tem interrupção, o bloqueio nessa via, aí você vai ter a falta de sangue e, na verdade, o que acontece é a morte celular, certo? Então, a morte celular chama-se necrose, né? A gangrena é uma necrose mais complicadinha, por incrível que pareça. A gangrena é quando você tem a necrose com infecção, né? Então isso pode acontecer também. Mas ambas significam falta de sangue chegando. A trombose venosa já é diferente, porque ela é aquela via do retorno do sangue. À medida que você tem um entupimento no retorno, não vai faltar o sangue, porque ele está lá, certo? Ele continua ali. Só que, como ele não está voltando para o coração, vamos tomar, por exemplo, a perna. Você tem uma trombose venosa na perna.
né? Na veia poplítea, que é atrás do joelho, na veia femoral, que é o nível da virilha, por exemplo. Parou o sangue ali, o sangue não volta. Então começa a haver o inchaço, o edema. Aí já é outro tipo de sintoma. A perna fica com uma coloração meio azulada. Indolor ou tem dor? A maioria das vezes tem dor, sim. A trombose arterial, quando ela é aguda e muito intensa, talvez ela seja mais dolorosa, né, do que a trombose venosa. Mas isso depende muito, Pitoli, da altura que é a trombose, de quanto que a pessoa tem ali de circulação colateral que esteja fazendo essa via secundária que nós conversamos, né? Então depende muito desses outros fatores. Mas ambas são dolorosas, sim. O principal sintoma na trombose arterial é aquela palidez rápida. Certo? Palidez, o pé fica meio frio, porque não está chegando sangue. Na trombose venosa, ao contrário, o pé pode até ficar um pouco mais quente. Inchado, provavelmente. Inchado e meio azulado. Exatamente explicando a própria circulação venosa e arterial. Agora, Arthur, certa vez ouvi, e quero saber se é um mito isso, a idade vai fazendo com que esses caminhos alternativos também ganhem outras ramificações? Exato. Isso ajuda na distribuição, enfim, é uma característica, é um fator que a idade propicia. Sim, né? E para isso tem um exemplo muito interessante, por exemplo, quando você pega, com relação à parte cardiológica, um infarto do miocárdio num jovem, né? Às vezes, dependendo de como foi, ele é muito pior do que um infarto no idoso. Exatamente por isso que você falou. Porque o idoso cria vias, né? Criou vias, certo? Durante a vida, certo? Tem um estreitamentozinho aqui, que é chamado estenose, outro ali. O próprio organismo, ele procura essas outras vias e com o passar dos anos, atingindo a idade madura, a melhor idade, tudo, você tem essas outras vias. E o jovem já não tem. Então, às vezes, um infarto, por exemplo, num jovem, às vezes é muito pior do que numa pessoa de idade, realmente. E por que eu perguntei isso? Porque muito provavelmente, então, numa pessoa com mais idade, quando o problema ele se mostra aparente, via inchaço, via edema, via dor, ele já deve estar acontecendo há algum tempo. Sem dúvida, porque o processo ele é lento. Para você ter noção, Pitoli, foi até bom você comentar isso, porque é um dado que é bacana a gente colocar para as pessoas entenderem. Quando você tem uma lesãozinha, você fez um cortezinho, foi lá cortar a tua unha, deu aquela machucadinha. Pitoli, sabe quanto que demora para começar a chegar as primeiras células ali? 20 segundos. Em 20 segundos... E sem você mandar. Sem você mandar, o corpo que já manda... Exatamente. Ih, o Arthur se cortou lá, dá um jeito. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Muito legal. Esse dado eu não sabia, Arthur. 20 segundos você já tem células ali de glóbulo vermelho, de plaqueta, eles já enxergam que houve algum ferimento. Há uma modificação no que habitualmente corre por ali para atender a uma lesão. Exatamente. Por isso que a pessoa, voltando à sua pergunta, quando já está com sintoma instalado, por exemplo, um grande inchaço na perna, é porque o trombo, que nós chamamos, que é o coágulo, o trombo, a trombose, ela já está estabelecida, né? Então, é lógico, existe tratamento, você pode retornar com a perna perfeitamente. Hoje em dia tem muito tipo de tratamento para isso. E assim, a gente tem uma pessoa aqui muito próxima da gente na rádio, eu só vou guardar o nome dela, é claro, que certo dia anda muito a pé. Isso é muito bom. Anda muito a pé, né? Então bom. Cuida desse movimento de ida e volta, né? Dessa bombinha do calcanhar. Mas chegou aqui, teve um problema, reclamou de uma dor um pouco intensa, uma espécie de uma queimação, algo assim, na perna. Pô, passou uma semana internado, trombose. Exato. Aí, eu estou dizendo isso porque é uma pessoa que tem uma saúde aparentemente boa, bons hábitos, Sim. Caminha, e de repente, em função da idade, provavelmente, pouco mais de 60 anos, apresentou essa situação. Então ela pode surpreender, né, Arthur? Sim, porque às vezes é um sintoma que você... Vamos falar o português claro, nem dá bola, né? É uma coisa que não chama muito a sua atenção, uma coisa mínima, mas pode ter sido ali o próprio início. Por isso que a gente sempre fala na prevenção, né, Pitoli? E como é que faz a prevenção? Hoje em dia, para você fazer diagnóstico, né, existe um exame muito importante, não invasivo, que nós já comentamos, que é o famoso ultrassom, né? Ultrassom com o Doppler. Ultrassom com Doppler significa o quê? Ultrassom, na verdade, é você ver a anatomia, pelo modo B, que nós chamamos, né, você avalia as vias, né? E o Doppler é um recurso, é uma ferramenta em que nós avaliamos o fluxo do sangue. Então, é um exame não invasivo, você coloca ali na perna da pessoa, no braço, na carótida, onde seja que esteja precisando ser estudado, né?
E você pode detectar o princípio, né? Alguns sinais ecográficos que podem sugerir que a pessoa vai ter mais para frente algum problema. Então, é um exame muito importante. Só para explicar, Pitoli, antigamente, a gente fala de ultrassom, porque hoje em dia tudo é através de ultrassom. Tá mais fácil, né? Vazio. Existia um exame chamado flebografia. A flebografia era um exame que a gente não sabia se era exame ou se era tortura. Porque você pegava uma veia do pé, uma punção na veia, né? Fazia com uma agulha, injetava contraste, né? Muito raramente ainda temos que lançar mão desse exame, mas hoje em dia com o ultrassom, ficou praticamente lá para trás. Mas era um exame doloroso, né? Era um exame demorado, que a pessoa sofria para você ter o diagnóstico, por exemplo, de uma trombose venosa. Hoje você tem um ultrassom... Porque através do contraste ele sabia... Sim, e porque pegar uma veia do pé é muito dolorido. Você pegar o que é? Igual você tomar o soro no braço, já não é gostoso, né? Sim. Você imagina pegar uma veia do pé, fazer uma punção, uma venóclise que nós chamamos, né? E aí você colocar ali o contraste, que ele queima um pouquinho, né? Queima. E para você poder visualizar as veias que estão na perna e ver qual está entupida, qual não está entupida, né? Que bom que evoluímos, né? Que bom que evoluímos, Que bom que... Agora, sabe que ontem, a hora que você, no vídeo te assistindo, né? A trombose, quando e definiu como coagulação, mas nesse sentido já patológico, né? Da coagulação, e na sequência você trouxe aquele dado dos 20 segundos, eu fiquei tão surpreso, falei, cara, que maravilha que esse corpo, né? Bom, eu sou suspeito, é lindo, né? Não posso falar. Sim, é uma máquina perfeita. Perfeita, Arthur. Uma máquina perfeita. Imaginar que não tem nenhum comando seu de falar assim, atenção, sangue, mande plaquetas, não sei o que eu me cortei. É um negócio espetacular. E é importante você falar isso porque, às vezes, a gente acha que no nosso sangue a gente tem um sistema que, por exemplo, você formou um pequeno coágulo ali dentro da perna. Às vezes você nem sabe, mas o próprio organismo já desfez e você nunca soube que isso aconteceu. E como que pode detectar? Depois de um exame de muitos anos, você faz ali, tem uma pequena cicatriz na sua veia, e a pessoa fala, o médico fala, poxa, você já teve. Ô, doutor, eu nunca tive. Aí você puxa pela memória, a pessoa fala, não, realmente, aquela ocasião eu tive um edema. E por que ele relaciona isso também com quem viaja muito tempo sentado num avião, por exemplo? Doutor? Exato, excelente lembrança, Pitoli. O avião, existem várias razões. Primeiro porque a pessoa fica, hoje em dia com a classe econômica, ficamos muito apertados ali atrás. Nossa, né? você tinha uma companhia... Você com a sua altura, né? Com o tamanho. Eu tinha uma companhia, uma vez não faz muito tempo, mas acabou, graças a Deus, o Webjet. Sim. Meu Deus do céu, eu tinha que vestir a poltrona. Exatamente, por aí. E o joelho... Não sei, faz o que você conseguir fazer com ele. Era corredor e olhe lá, mas era uma tortura. Então você tem essa posição muito confinada, vamos dizer assim, você pouco mexe a perna, várias horas de voo. Geralmente esse problema acontece com mais de 6 horas de voo, alguns estudos já mostraram, né? Com menos de 6 horas de voo é mais difícil. Mas você fica ali confinado, pressurizado, a pressurização do avião também acaba influenciando, né? Uhum. Pela lei de Boyle lá, dos gases, é uma coisa interessante. Enfim, então... esses fatores são importantes. Então, quando a pessoa já tem, Pitoli, vai viajar para fora, ou mesmo no Brasil, vai para Manaus, que são várias horas de voo, e tem algum problema ali que seja, já é uma pessoa sedentária, já teve algum evento de uma flebite num braço, é importante que procurar o seu médico, né, para que ele oriente. Às vezes você tem que fazer alguma prevenção. E alguma idade para que isso aconteça? Não, pode acontecer em qualquer idade. Isso começou até a ser notado, Pitoli, uma história interessante, com os voos para o Japão. Porque são voos muito longos, jovens. Na hora que chegava, tem a história de uma moça que foi muito famosa, né, uma japonesa, né, que ela chegou no local, o japonês é muito correto, ele fica certinho, ele sentado muito tempo, né, é da cultura. Sim. Né? Então, ela ao sair, levantar esse coágulo que estava na perna, que é trombo, deslocou, aí chama-se êmbolo. Foi para o pulmão e ela teve morte imediata, praticamente. Então, tem que tomar cuidado, sim. Dá para prevenir. São orientações que a gente consegue prevenir. Muito bom. Bom, todas essas informações você encontra neste vídeo dedicado ao tema trombose no canal Vascular na Veia, no YouTube, repito, Vascular na Veia. Já dá um inscrever-se lá, né? Faz parte dessa gama de pessoas, dessa família que chega para acompanhar também orientações sobre vascular na Veia, do Dr. Arthur Rocha Lima, também através do Facebook, nesta página, também Vascular na Veia, e no Instagram, aliás, super prestigiado o Instagram, como DR, né, de Doutor Arthur, sem H, Vascular. DR, Arthur, sem H, Vascular, no
No Instagram você encontra os vídeos que tratam de temas variados dentro da especialidade dentro da vascular. E para finalizar, tu ainda também estava me lembrando aqui, quando você falou trombose, me lembrei de trombada, falei assim, será que tem alguma coisa a ver, né? E me lembrei, você sabe o que fala? Ei, tem uma trombada de carro, você já ouviu essa história? Sim, é. Se é mito ou se não é, mas já ouviu a trombada de carro? Eu não sabia, certa vez, de que um circo em São Paulo, sabe dessa história? Não. Um circo em São Paulo, estou falando anos 20, e os bondes passavam pelas ruas centrais de São Paulo, e diz que, é verdade, um elefante escapou de um circo, e bateu a tromba num bonde. Olha só. Ele tem uma trombada no bonde, um elefante, né? E aí surgiu, será que trombada tem a ver com trombose? Mas você já acabou tirando isso da minha frente, já entendi do que se trata. Vascular na Veia no YouTube, Vascular na Veia no Facebook ou DR de Dr. Arthur sem H Vascular no Instagram. Arthur, fica aqui comigo acompanhar o sorteio, pode ser? Com certeza, com o maior prazer. Obrigado por estar aqui comigo, viu, querido? Eu que agradeço a todos vocês. Gosto muito de você, Arthur. Jovem Pan News. Bauru.